Oi, gente, boa noite. Vamos lá dar início à nossa segunda aula do nosso módulo de empreendedorismo. Espero que o dia tenha sido bom, né? Então vamos lá. Nosso tema de hoje, a economia, né, nos anos 90 e a implantação do Plano Real, a estabilização econômica e o crescimento. Vocês com certeza já devem ter ouvido nas aulas de história de vocês aí no ensino médio, né? A linda história da implantação do Plano Real. Na matéria de economia, vocês vão ouvir bastante falar sobre o Plano Real. Eu acho uma história muito boa, muito gostosa de se ouvir, que foi uma história realmente para a mudança de economia do nosso país, né, gente? Quando fala em mudança de economia, a gente logo vem à mente da gente, mas mudança para quê, professora? Mudança boa? Mudança ruim? Né? De que forma essa mudança veio para acontecer no Brasil? Isso a gente vai descobrir conforme o decorrer da nossa aula, né? Olha só, esta aula ela tem o objetivo de conduzir o seu pensamento mais voltado à época de que foi criado o Plano Real no Brasil. Antes disso, gente, o país passou por muitos planos econômicos que duraram pouco tempo. E as medidas impostas pelos mesmos não obtiveram sucesso, né? Logicamente, quando você lança um plano que você tem, né? Tem um plano, lança, e esse plano não seguiu conforme os interesses do mesmo, né? Para que servia esse plano? Para mudar a economia do país? Não deu certo, logicamente, o que vai acontecer? Ele não vai durar, né? Se ele não teve sucesso, não tem porquê prosseguir com o plano. Não conseguiram controlar a inflação, não conseguiram esses planos controlar as taxas de juros, né, que por sinal elas eram altíssimas até então. Nós vamos lembrar um pouco desse marco da história da economia do Brasil. A partir da implantação do Plano Real, que entrou em vigor em 1º de julho de 1994, o Brasil ele passou a ter uma estabilidade econômica, possibilitando maior facilidade de planejamento. Também a credibilidade na estabilidade econômica do país proporcionou melhores condições de negócios. Por outro lado, aumentou ainda mais a concorrência pelo fato da abertura de mercados internacionais. Quando o Plano Real começou a dar certo, começou a progredir, o que aconteceu? O país passou a ter credibilidade, né, e estabilidade econômica, porque um país sem credibilidade, sem estabilidade econômica, a tendência dele é ser um país falido, né? Quando o país ele tem uma estabilidade econômica boa, o que acontece? Uma das primeiras coisas que acontece é a abertura nos comércios, nos mercados internacionais. Os países de fora, né, passam a querer investir no nosso país, passam a querer entrar no nosso país. E foi uma das coisas boas que aconteceu com o Plano Real, porque como o Brasil na época estava com uma estabilidade econômica, né, aparentemente boa, os países logo, né, os outros países vieram logo investir no Brasil. E isso, o investimento, faz com que a economia melhore, né? A economia brasileira, no cenário dos anos de 90, ela esteve fortemente assinalada pela inflação, fenômeno que se caracterizava como um dos principais problemas econômicos do país, principalmente o descontrole dos preços ao fracasso dos inúmeros planos e pacotes elaborados e implantados na tentativa de encontrar uma solução para tal. Gente, a inflação era algo tão gritante, era algo tão sufocante, na realidade, ao mesmo tempo que você queria gritar, você se sentia sufocado no nosso país, era um destroço, era algo que estava acontecendo para acabar com o país, a inflação. Por quê? Vamos dar um exemplo de inflação. Você ia no supermercado, na padaria hoje, comprar um pão que custava 10 centavos,
né? A inflação estava tão alta que logo você ia de manhã comprar um pão. Logo no outro dia que você fosse comprar pão de novo, você levava os 10 centavos para comprar o pão, você já não conseguia com aqueles mesmos 10 centavos comprar o pão. O pão já custava 20 centavos, então ele aumentava assim, ó, do dia para a noite. E isso é chamado inflação, né? Contudo, a partir do ano de 1994, a economia brasileira passou a experimentar uma nova fase, que introduziu então a esperada estabilidade dos preços, o chamado Plano Real, sustentando a adoção de uma nova moeda. Porém, é imprescindível considerar que, a partir de então, a economia precisou contabilizar e canalizar o custo social dos resultados de estabilização dos preços, o que acaba por gerar uma penalização para a sociedade, porque, querendo ou não, quem paga sempre é o consumidor, né? Por todas essas alterações que são feitas na economia do país, quem paga, sai do bolso, é do consumidor final. Porque a empresa vai fazer o quê? A empresa vai produzir, né? A empresa vai pagar mais caro para comprar o produto para estar produzindo, porém, esse preço que a empresa está cobrando mais caro, quem vai pagar é o consumidor final, né? A penalização, ela é dada para a sociedade. Sempre foi e sempre será assim. O plano real e a competitividade das organizações. A condução do plano real e a estabilização das taxas inflacionárias podem ser encaradas como principais eventos da economia dos anos 90. Né? Quando você for estudar economia, qual foi o principal acontecimento na economia nos anos 90? Né? Foi, então, o plano real. Isso ocorre em razão dos desdobramentos concebidos pelo projeto, tais como um aumento acelerado da importação de bens, serviços e capitais, além da prática de juros elevados, o que, por sua vez, leva a economia nacional a uma série de desequilíbrios em níveis gerais. Ou seja, o Plano Real veio para ajudar na economia do Brasil, mas foi de repente, né? Implantou, foi assim, num passo de mágica? Lógico que não, né? Com todo aquele projeto, vem a parte boa, vem a parte ruim, vem a parte agradável, né? Vem a parte amarga. Mas aí foi onde as coisas foram se estabilizando, onde as coisas foram se organizando. E isso demandava tempo, né? Não foi assim, num passe de mágica, que a economia veio a melhorar com a criação do Plano Real. Na década de 90, apresentava uma aceleração das taxas de inflação extremamente elevada, como eu já havia dito para vocês, né? Assim como a necessidade do financiamento do setor público e taxa de câmbio desvalorizada. O reflexo do crédito externo do país da década de 1980. Para tanto, as reformas produzidas pelo Estado, voltadas para a implementação de um controle da inflação, mantiveram-se baseadas no combate do saldo negativo, com prioridade para a redução da dívida pública e das despesas com juros. Assim, o ajuste fiscal, gente, proposto, ele tinha como fundamento obter superávit. Ou seja, o que era superávit? Superávit era um saldo positivo, né? Entre as operações do produto interno bruto, né, que representa todas as riquezas de um país, por meio de esforços fiscais que se constituem em medidas tributárias, redução de prazos do recolhimento de imposto, ampliação dos tributos, aumento das alíquotas, suspensão de alguns casos de incentivos regionais, cobrança de imposto sobre a operação da bolsa, caderneta, poupança de títulos, entre outros. Ou seja, foi mais uma junto com o Plano Real, o governo ele veio com várias outras mudanças, né? Porque se não adiantava só na época mudar as moedas, você tinha que fazer algo mais, porque só mudar a moeda não ia diferenciar se o governo não tomasse uma atitude de mudar a forma de agir, a forma fiscal, por exemplo, de agir. E aí foi isso que ele fez, ó. Redução dos prazos de recolhimento dos impostos, ampliação da tributação, aumento das alíquotas, suspensão de alguns gastos de incentivos regionais, né? Porque assim o governo começou a suspender alguns gastos governamentais para ver se conseguia ter, né, lá o saldo positivo, entendeu?
e de uma reforma administrativa, reorganização do Estado e minimização das despesas da máquina governamental. Olha, o que o governo chegou assim, falou, não vai adiantar a gente fazer um plano para trocar a moeda se a gente não tomar determinadas atitudes, se a gente não fizer determinadas transformações, se a gente não fizer determinadas mudanças, o país vai entrar em decadência, né? E aí foi mudando, e aí foi transformando. Visando compreender a dinâmica desse processo, é fundamental considerar as reformas promovidas pelo Estado, a fim de minimizar interferência estatal no mercado e alavancar a atividade econômica, especialmente a partir dos anos de 1990. Aqui as medidas adotadas davam conta de uma nova relação com os credores internacionais, que os credores internacionais, eles perceberam um excesso de liquidez originada de receitas de privatização e capitais especulativos, né? Então, se a visão financeira lá para o mundo fora foi melhor, então o que acontece? As internacionais lá, os outros países vão investir. Vamos entrar que o Brasil está conseguindo liquidar as suas dívidas. O Brasil está com um governo onde ele está conseguindo se administrar. Vamos o quê? Vamos investir dentro do país. Capitais aplicados somente com a intenção de se obter lucro no mercado financeiro, custeados de certo modo pelo desemprego e recessão do período da pós-estabilização. Essa disponibilidade de financiamento da economia brasileira ela ocorria principalmente por meio dos capitais de curto prazo e juros elevados, de investimentos diretos ou pelos recursos destinados ao processo de privatização, né? Então, como disse para vocês, foram várias coisas acontecendo no Brasil na década de 1990 para que o país pudesse se reerguer, para que o país pudesse respirar, né? Foram várias histórias, uma ali complementando a outra. De certo modo, gente, essa estabilização financeira ela cria uma situação no sentido de adiar as medidas mais firmes, que viriam a ser implementadas na década seguinte. No mesmo cenário, ocorre que o país permanece exposto às turbulências que conduzem o capital internacional, o que é fruto de um modelo de desenvolvimento sustentado no financiamento internacional e diretamente dependente disto. As reformulações propostas pelo Estado conduzem à avaliação do próprio papel deste no desenvolvimento das medidas de estabilização econômica nacional. Na perspectiva de Franco, lá em 1999, na página 62, não terá muita capacidade de originar investimentos como teve os anos anteriores, a 1983. A responsabilidade pelo crescimento nos anos a seguir deverá recair predominante sobre o setor privado. Ou seja, o Franco, ele responsabiliza, né, que o Brasil, para ele crescer, ele vai passar o que já não depende mais do governo. Ele diz que vai depender das empresas de setor privado, vai depender do comércio. E, na realidade, ele tinha razão. Né? Ele tinha razão que as empresas de setor privado começaram a investir no país e aí o país foi dando uma determinada respirada, né? Porque se dependesse só do governo, um país que depende, eu costumo dizer que um país que depende só de governo, de financiamento de governo, de dinheiro de governo, ele é um país falido. Ele é um país que não vai respirar nunca. Você já pensou se você só puder comer, vestir, né, andar no que o governo der? Eu estava vendo esses dias sobre a questão desse auxílio emergencial, um exemplo, né, que estou usando para trazer para os dias de hoje. As pessoas vibrando porque parece que vai durar mais 2, 3 meses. Eu digo, gente, se esse país passar a depender do que o governo dá, nós vamos cair em decadência. A situação vai ficar mais crítica do que já está. Mas para isso você tem que entender de economia, pelo menos um pouco, você tem que estudar um pouco de economia. Quando você vibra para uma situação onde você está feliz porque está dependendo de algo que o governo está te dando, principalmente quando se fala de valor aquisitivo, quando se fala de moeda, isso você tem que entender que não é bom para o país, economicamente falando, isso leva o país à miséria, tá?
Entretanto, é importante destacar que a existência de postura do setor público, observada claramente no abandono dos investimentos estatais em prol da iniciativa privada, coloca a economia na dependência dos investimentos privados, o que não é favorável para o desenvolvimento econômico do país. Analise você que sobre essa situação o Estado estaria simplesmente subordinado aos interesses das empresas e, consequentemente, aos objetivos do sistema financeiro internacional, o que necessitava de urgente discussão no sentido de recuperar os investimentos públicos. Verifica-se que, já a partir da década de 80, a ocorrência de uma aceleração das inovações tecnológicas, sobretudo nos países desenvolvidos, o que vem impactar as estruturas industriais e provocar os reflexos na economia dos anos 90. Sendo assim, a cooperação entre os países visando a retomada do crescimento e a estabilização econômica criou condições para um novo ciclo de investimento, capaz o que esse ciclo de investimento de alavancar, ou seja, de levar a outro nível o cenário socioeconômico, na medida em que as empresas passaram a liderar um processo de reestruturação da produção, determinando novos padrões para a concorrência no mercado internacional. Então, o que o governo faz? Ele abre as portas, ele dá condições, ele cria condições para que as empresas privadas possam trabalhar, tanto dentro do cenário nacional como no mercado internacional. Assim passada a euforia da estabilização dos primeiros anos da década de 90, revela-se que a política econômica do período abrange os anos 94 a 99, que foi a primeira fase do real. Essa primeira fase ela provocou uma série de desequilíbrios na economia como um todo. Importante que você saiba que entre os anos de 94 e 98, identifica-se claramente o objetivo principal da política governamental foi estabilização dos preços frente à inflação que devastava a economia, que passou então a ser reduzida. Falamos de inflação, Então, é importante assim, destacar o quê? Que o Plano Real ele veio justamente para diminuir a inflação, A inflação, ou seja, baixar o preço dos produtos, Porque a inflação, ela devastava a economia do país, mas que com o Plano Real, ela realmente passou a ser reduzida com o decorrer dos anos. Eu coloquei aqui um vídeo para vocês do Plano Real quando foi implementado, das notícias do Plano Real quando foi implementado no Brasil. Como foi o alvoroço, Porque tudo que vem para mudança, pode ser que futuramente seja bom ou não, mas ele chega impactando, chega com alvoroço. Olha as notícias. O brasileiro começou a usar o real de olho nos preços. Na conversão de cruzeiro real para a nova moeda, muitos preços mudaram para cima. Quem se lembra do preço daquele cafezinho de quarta-feira? O preço do cafezinho hoje está 1.300. A senhora sabe quanto vai estar depois de amanhã? Vai estar custando na base de 48 centavos a 50 centavos. Mas na estranha matemática dessa conversão para o real, o preço do café acabou hoje em 55 centavos. E pelo jeito, as padarias fizeram a mesma conta. Até ontem o pãozinho custava o equivalente a 8 centavos de real. Hoje... Quanto é que está o pãozinho de sal? O pãozinho de sal está 10 centavos. Se o ministro da Fazenda tivesse decidido almoçar no trabalho hoje, que surpresa! Os preços do restaurante do Ministério também subiram 57% na conversão. A refeição era 9.600, para sopar 15.125 cruzeiros. Mas surpreso mesmo ficou quem saiu cedo de casa e descobriu que ir para o trabalho tinha ficado mais caro. Tinha gente que estava com dinheiro contadinho ali para ir voltar para casa e de repente chega na roleta, o dinheiro não dá para pagar, e aí? Não só dos aumentos, mas também dos arredondamentos o consumidor reclamou muito hoje, e com toda razão. Só que em alguns casos, arredondar nas contas é permitido pelo governo. É o caso das bombas de combustíveis. Aqui, por exemplo, o litro da gasolina deveria estar custando 53 centavos de real. Numa conta normal, essa última casa seria desprezada. Só que para evitar prejuízos aos postos, o governo decidiu permitir o uso de 3 casas nas bombas. Na prática, isso significa que você está pagando 1 centavo a mais a cada 5 litros de gasolina que põe no carro.
O governo vai manter a fiscalização nos preços e quem abusar dos aumentos vai ter que se explicar. Dinheiro velho na caixa, dinheiro novo na mão. O primeiro cliente a dar adeus aos cruzeiros reais na agência do Banco do Brasil do Palácio do Planalto foi firme na hora da troca. A Caixa queria me dar menos, eu não podia aceitar, né? O presidente Itamar Franco exibiu dinheiro novo para os fotógrafos como se fosse um troféu. R$40 para passar o fim de semana. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, levou a metade, R$20. O presidente e o ministro repetiram a operação na agência da Caixa Econômica Federal e botaram em dia o esquecido hábito de contar moedas. Fotos, cumprimentos, mas também críticas. O presidente não aceita o abuso nos aumentos. Aqueles comentários abusivamente serão atuados e poderão ser interditados. A fiscalização vai continuar. E nós esperamos que a população coopere com essa fiscalização. Mas a crítica mais dura acabou indo para prefeituras que autorizaram reajustes nas tarifas dos ônibus urbanos. E em vários lugares deviam fazer ação popular para bloquear isso, entendeu? Porque os combustíveis estão estabilizados, o preço do chassi, o preço do ônibus, os salários estão estáveis. Então não há razão para isso. Agora há pouco o governo tomou a primeira medida contra os aumentos das passagens. A Secretaria Nacional de Direito Econômico abriu processo administrativo contra o governo do Distrito Federal, que autorizou um aumento de 16,25% nas tarifas dos ônibus urbanos de ontem para hoje. O caso vai ser examinado também pela Procuradoria-Geral da República. A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos disse em Brasília que na maioria das cidades o aumento foi feito para repor a inflação do período de junho a julho. Em Foz do Iguaçu, a Justiça mandou reduzir a tarifa do transporte coletivo. Cuidado e muita atenção para não ficar no prejuízo. As moedas de real são muito parecidas com as velhas moedas de cruzeiro real. A partir de hoje, é importante dar uma boa olhada na moeda que você recebe. As moedinhas do Cruzeiro Real e do Real são diferentes em tudo, menos em uma coisa, na forma. Olha só, vocês viram aí que loucura, né? Na época da mudança do Cruzeiro para o Real, na implementação do Plano Real no Brasil, que loucura, né, que o país passava, onde quesito inflação, como eu havia dito para vocês, você ia num lugar para comprar um pão de 10 centavos, quando você chegava no outro dia, o pão já estava 20 centavos, e aí consecutivamente isso tinha inflação com tudo, gente, tudo, combustível, alimentação, transporte, né, tudo básico, tudo que era considerado básico, tava essa dificuldade no país, os preços subindo, né, e isso demorou um certo tempo, anos, na realidade, para poder se estabilizar. Como eu disse para vocês, o Plano Real não foi, assim, um passe de mágica, né, que ele deu certo. Tem uma atividade para vocês, né, eu vou já estar colocando aí no grupo, colocando em PDF essa atividade, tá? No caso, para mim entregar na terça-feira, ok? Vamos dar continuidade à nossa aula. E a gente vai começar a falar de coisa boa agora. Pensa numa aula gostosa. Essa aula que a gente fala de empreendedorismo, né? De o que é ser empreendedor, quais características do empreendedor você vai estar descobrindo, né? É bom ou é ruim? Ser empreendedor é só quem monta um negócio. Professora, eu só sou empreendedor se eu abrir uma empresa, se eu tiver uma empresa. Não é exatamente isso, né? E isso a gente vai descobrir o que é ser empreendedor com o decorrer do tempo. Neste capítulo a gente vai abordar o tema empreendedorismo, né? Para você entenda, também para ajudar que vocês entendam, né? Qual a importância de estudar essa matéria no curso de vocês, né? Toda a abordagem feita anteriormente com o intuito de demonstrar como era o cenário econômico e assim justificar o surgimento desse termo, surgimento de empreendedorismo, né? Por que entender de economia? Por que o empreendedor ele também precisa de entender de economia, né? A partir da estabilidade econômica do Brasil, após o Plano Real,
e principalmente com a abertura do mercado promovida pelos processos da globalização, as empresas elas tiveram que rever as suas formas de gerenciar a administração, focando principalmente na redução dos custos. Olha só, o aumento da concorrência, que se caracterizou pela grande quantidade de produtos importados que entravam no país, fez com que a indústria brasileira como um todo começasse a rever, né, os seus padrões de produção. Por quê? Porque estavam acomodados, né, estavam na comodidade. Quando veio esse processo de globalização, né, que implementou a globalização, aí os administradores, os fabricantes, né, as organizações, eles tiveram que acordar para uma determinada realidade que eles não viam há anos, né, que eles não conheciam a realidade que eles não conheciam há anos. No caso, você mesmo pode parar e pensar quais são as opções de compra que hoje consulta e decide adquirir algum produto. Com certeza irá se recordar de diversos meios. Hoje, gente, nós temos a internet, né, à nossa disposição, não somente para consulta, mas também para a aquisição de qualquer produto. Tal prática, evidentemente, contribui para aumentar a concorrência no mercado, porque tudo que vem para ajudar o consumidor, tudo que vem para agradar o consumidor, isso aumenta a concorrência dentro do mercado. As empresas precisam produzir com mais qualidade e oferecer bons preços para atrair o cliente. Esse processo de adaptação, gente, ele acontece todo o tempo, né? Ele não aconteceu só lá em 90, não aconteceu não somente com inserção do plano real, ele acontece todo tempo, porque mudança faz com que as coisas aconteçam. Por exemplo, a gente passando agora nesse momento de pandemia, né? As empresas que tiveram que se adaptar no quesito delivery, várias empresas foram se adaptar no quesito delivery, né? Empresas de roupas, de calçado, de alimento, muita gente tendo que se readaptar, porque as coisas mudaram. Algo que veio para ruim, mas de certa forma essa questão de você ter a comodidade de estar na sua casa, receber a sua compra em casa sem você ter que sair de casa, isso não é maravilhoso, né? Então algo veio de bom para ficar com essa situação que está acontecendo. Tá? Então é isso, é a mudança, né? E a tecnologia ajuda para que a mudança aconteça. Já pensou? A importância do empreendedorismo. Nós podemos dizer que empreendedor é aquele que desenvolve a arte de empreender, de mudar, de conquistar e, portanto, colocar em prática aquilo que você, na realidade, sempre foi e será. É muito comum as pessoas confundirem que empreendedor com um indivíduo que abre um negócio. Com certeza, estes são empreendedores, mas não somente quem abre um negócio, mas também um indivíduo que está em uma empresa, em uma escola, em um projeto de ação social, na família, enfim, diversos segmentos do cotidiano diário. Pode ser considerado um empreendedor. Nessa linha de pensamento, o empreendedor ele é o quê? Ele é a pessoa que faz algo diferente, que inova. O empreendedor é aquela pessoa que é criativo, que não se acomoda com as coisas ou não se conforma com determinada situação. O que ele faz, né, o empreendedor? Ele vem sempre buscando melhorar tudo que está à sua volta. Nada para ele assim, eu tenho essa poltrona, mas essa poltrona ela poderia ser de uma cor diferente, ela poderia ter rodas, né? O empreendedor é isso, ele está sempre inovando, está se renovando, tá? Segundo a Labella, 2008, no Brasil, o empreendedorismo ele está começando o quê? Se destacar, passando a receber melhor atenção, tanto no setor público quanto nas empresas privadas, tá? O Brasil ele vem se desenvolvendo um intensivo programa de ensino de empreendedorismo, que está destacando o país perante o mundo, conforme você pode verificar nos tópicos abaixo descritos por Dornelles. Primeiro, temos aí os programas Softex e Gênesis, né, que é a geração de novos software, informação e serviços, que apoiam esses programas, são programas bem conhecidos, são programas bem famosos, né, que eles apoiam a atividade de empreendedorismo em software. Eles estimulam e ensinam a disciplina em universidades de geração de novas empresas de software.
Por isso que é importante. Essa matéria de empreendedorismo tem tanto nos níveis técnicos como nos níveis superiores de escolaridade. Ela é ensinada dentro da faculdade, né? Tem faculdades que esse sistema, o Softex e o Gênesis, eles financiam essa disciplina, né? Só para vocês verem o tanto que é importante o empreendedorismo. Ações voltadas para a captação do empreendedor, né? Como os programas do Prentec, o Jovem Empreendedor do Sebrae e ainda o Programa Empreendedor do Governo Federal, né? Diversos recursos de programa sendo criados nas universidades brasileiras para o ensino do empreendedorismo. No caso aí, lá na Faculdade de Santa Catarina, com o programa do Engenheiro Empreendedor, que capacita alunos de graduação em engenharia de todo o país. A recente explosão do movimento de criação de empresas de internet no país motivou o surgimento de entidades como o Instituto Ecobra, né, que esse instituto ele dá apoio aos empreendedores do .com, né, são empresas baseadas em internet, né, lá essas empresas elas dão cursos, palestras e até prêmio para os melhores negócios de empresas, tá? Essas iniciativas, gente, elas são de grande importância para o desenvolvimento da universidade, na criação de novas empresas tecnológicas que vem crescendo, com o fato que vem mostrando a solução para auxiliar no fechamento de novas empresas, e ressalta que, além de sobreviverem mais tempo, as empresas ampliam o faturamento e o volume de clientes. Nota-se que, através de parceiros como instituições de ensino e pesquisa, obtém-se várias vantagens, né? Então, são programas que eles vêm aí, pessoal, para ajudar as empresas a se manterem firmes, as empresas para se manterem vivas, as empresas para se manterem abertas, né? No nosso país existem programas que ajudam isso, porque existem pesquisa a pesquisa do Sebrae, até vejo depois, eu vi uma pesquisa que a maioria das empresas abrem hoje no nosso país e com menos de 12 meses elas morrem, né? Por quê? Porque muitas vezes não tem uma ajuda dessa, não tem um ensino, não capacita. As pessoas que abrem a empresa não são capacitadas a ser empreendedor, não são capacitadas a se revolucionar. Aí veio agora essa crise que nós estamos passando, muitas empresas vão fechar. Por quê? Porque elas não souberam se renovar, né? Muitas vezes porque não tem um capital para se manter, e elas não souberam se renovar, e aí acaba que as empresas vão morrer. E o governo, a gente pode ver que o governo está incentivando muito nessas pequenas empresas, as empresas para elas se manterem firmes, né? Porque é parte da economia, faz parte da economia do Brasil, o pequeno empresário, né? Então, para manter a economia, se essas empresas estão morrendo, se essas empresas estão entrando em decadência, acaba que a economia do Brasil também pode ser afetada bastantemente com a perda dessas empresas, tá, gente? Olha, eu deixo aqui uma boa noite para vocês, né? E até a próxima aula. Respondam a atividade, me encaminhem, tá bom? Beijo, boa noite e tchau, tchau.